Garoto, eu vou pra Califórnia. Viver a vida sobre as ondas. Viver a vida sobre as celas. Opa, sobre as celas? É, claro, cara, sobre as celas com S, né? Não é cela com C. Pra onde vai golpista? Sim, viver a vida sobre as celas, tropeando e cavalgando nas coxilhas. E nas coxilhas não vai nada? Ah, claro que vai. Porque tu sabe, né? Ah, eu sou gaúcho. Ah, eu sou gaúcho. Mas eu vou te dar a real de toda essa história, cara. Por que que eu tô fazendo mais essa pantomima aqui? É pelo seguinte, cara. O canal Buenas Ideias sempre foi um cordeiro em pele de lobo. Claro, cara. Tu acha que eu sou assim, né, cara? O Wolverine, né? Tu acha que eu sou assim, um lobisomem? Não, cara, não. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou assim, na verdade, um carneirinho. Carneirinho, Neirão, 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 olhai pro céu. um carneirinho, cara. É que às vezes eu me exalto. Canalha! Canalha! Mas na verdade a minha alma é límpida. Eu só faço de conta que eu tô pilchado. É isso aí, cara. É isso aí. Mas agora eu vou me despir pra ti. Mas tu também te despe dos preconceitos. Tu fica despido de preconceitos. Eu fico despido de maus sentimentos. E a gente, peladão, veste o gaúcho da cabeça aos pés. Claro, exatamente, né? Porque tu sabe, eu já falei, o canal Buenas Ideias está em fase de transição, aguarde grandes novidades, grandes transições. A partir de maio, agora, maio, grandes novidades. E então nessa fase assim, a gente está reciclando conteúdo, né? Eu estou fazendo muita coisa, então eu estou pegando episódios que eu já gravei para outrem. E tu já viu aqui a história do churrasco, tu já viu aqui a história da erva sagrada, e agora tu vai ver um episódio de gala, cara. Um episódio assim, bem trajado, um episódio bem vestido, porque eu vou te contar a história da pilcha. Tu, na tua ignorância, isso, tu não é gaúcho, tu nem sabe o que é pilcha. Mas tu sabe, né, cara, as maiores autoridades do Brasil em todos os tempos, quem foram os dois maiores senhores do Brasil? Tu sabe, cara, o Getúlio Vargas e o Dom Pedro II. O primeiro era gaúcho, estava sempre vestido de gaúcho. Olha aí, ó, olha aí ele desfilando a cavalo, olha aí ele desfilando vestido de gaúcho, porque ele era mesmo, né, nascido lá em São Borja e tal, bababá, né? E o Dom Pedro II veio para o Rio Grande do Sul, quando estourou a Guerra do Paraguai, botou um poncho e começou a gritar, ah, eu sou gaúcho. Pelo menos se vestiu de gaúcho, né? Ficou na estica. Aliás, pilcha tem a ver com a palavra estica, né? Mas não é engomadinho, né? É o cara bem vestido, inclusive às vezes para guerrear, para carnear, para matar e para cavalgar, porque todas as peças da indumentária do gaúcho têm explicação. Aliás, cara, o gaúcho é o povo que melhor se veste no Brasil. É ou não é? Não, tá, tudo bem. Tem o cangaceiro, né? Tem o cangaço, né? Aliás, tem um livro, cara, chamado Estrelas de Couro, a estética do cangaço, do genial pernambucano Frederico de Mello, que é simplesmente genial. E aí tu vai ver aqui essas fotos do Lampião, da Maria Bonita, com essas incríveis roupas desenvolvidas por eles, né, para enfrentar lá as agruras e os espinhos da caatinga. E aí acho que até suplanta o gaúcho na cor e na estética, mas não suplanta na história, não suplanta na tradição, não supera nas raízes, porque da cabeça aos pés, do chapéu e da boina, a bota, a alpargata, o gaúcho só é melhor quando tá pelado.
Não, eu particularmente prefiro o gaúcho vestido, né? Vem conhecer a história da indumentária gaúcha e guarda tuas piadinhas pra ti. Tem gente que usa terno e até se deixa enforcar por uma gravata, né? Todo dia, correndo pra cima, pra baixo, nesse mundão sem porteira. Tem gente que usa smoking, fica até meio parecido assim com metre. Tem uns que trajam fraque, fica com jeitão de pinguim, né? E umas mulheres que vestem longos, algumas usam estola, coisa muito fina, muito chique. Cara, tô falando sério, sem piada. Todos esses trajes, essas peças de vestuário têm história, têm explicação. Mas se a gente quisesse debochar delas, era fácil, né? E quero te dizer, bem mais fácil do que fazer gracinha, piadinha com a pilcha do gaúcho. Porque a indumentária do gaúcho, meu chapa, essa sim tem história profunda, cheia de ação, de aventura. Cada peça do vestuário Galdério tem um porquê, tem um motivo prático. Quando tu te despe dos preconceitos e te veste de conhecimento, meu chapa, aí sim é traje de gala. Oiga, telegalo velho! Bom, para começar que pilcha já é uma palavra incrível, né? Ela é originária de uma língua chamada Mapudungum. Te caiu os buteados do bolso, né? Mapudungum. Tô falando sério e te explico. Sabe o que quer dizer Mapudungum? Era a língua falada pelos índios Mapuche. Os índios eram lá do sul do Chile. Um índio de lascar, meu chapa. Nunca foram conquistados, nunca, nem pelos incas, nem pelos espanhóis. Foram sendo empurrados lá pro sul, isso é certo. Mas não perderam a guerra. Até perderam a terra, mas não a honra, nem a terra. Aliás, Mapu quer dizer terra. E Tchê, isso tu já sabe, quer dizer homem, gente. Ou seja, Mapuche, gente da terra. Já Dungum significa língua, idioma. Ou seja, no frigir dos ovos, Mapudungum quer dizer língua da terra. Puxa, quer dizer ruga, enrugado. Vai daí que, por tabela, pilcha quer dizer sem ruga, ou seja, na estica. A melhor roupa, a roupa mais elegante, o traje de gala. Mas, de certa forma, dá pra chamar de pilcha toda a indumentária do gaúcho. Cara, e se tu te vestir com essas peças e souber a história delas, elas ficam ainda mais vistosas. Porque da cabeça aos pés, o gaúcho ostenta vestuário ou adereços de deixar qualquer um no chinelo. Tá, tô exagerando um pouco. Mas, cara, é de ficar de queixo caído mesmo, de boca aberta. Tipo assim, pelado de mão no bolso. Depois eu te contar a história dos trapos de luxo que cobre o gaúcho, da cabeça aos pés, tu vai ver. Mas como eu sou um cara com os pés no chão, né? Vamos começar por baixo. Vamos começar pelos pés. E a gente já sai chutando tudo com bota de garrão de potro. Esse foi o primeiro calçado fabricado pelos índios e pelos gaúchos, pelos tropeiros, pelos xangadores, pelos lagunistas, que tropeavam daqui até as Minas Gerais. As botas eram tiradas de vacas, burros e éguas. Muito raramente saíam do potro mesmo, que deu o nome. Normalmente elas eram feitas com o couro das pernas traseiras do animal. E eu vou te contar como, porque, olha, é punk. Primeiro eles cortavam a perna do bicho, né? E faziam cortes transversais com o bicho já morto. Um na coxa, o mais alto possível, e o outro acima do casco. Aí retiravam o couro puxando e enrolando de cima para baixo. A bota de garrão era usada a meio pé, ou seja, aberta na ponta, deixando os dedos de fora. Os garrão do gaúcho. Imagina as unhas dos viventes. Isso era feito para facilitar na hora de pôr o pé na estrada. Quer dizer, pé no estribo, né? Mas a bota também era usada fechada de vez em quando. Aí era o seguinte, eles pegavam uma lingueta, né? Pegavam uma lingueta de couro maior e dobravam em cima dos garrão. Em geral de couro, essa sim de potro. Essas botas, quando usadas, não duravam mais do que 2 ou 3 meses. Só que daí chegou a era do couro, né? Os tempos da courama, como se dizia. E daí o gaúcho, o guasca, aliás, guasca quer dizer tira de couro, passou a curtir o couro, né? E aí chegaram as botas mais ou menos como as de hoje, botas de couro, de curtir e de dar no couro. Esses homens usavam as botas russolianas. Era um tipo especial de curtume, o tal couro da Rússia, que deixava o couro meio amarelado. Essas botas subiam até acima do joelho, metade da coxa, para proteger dos espinhos, dos bichos peçonhentos. Mas daí alguns passaram a dobrar para baixo do joelho, né? E elas acabaram ficando assim porque eram mais práticas, né? Mais eficientes para a vida errante e campeira do Galdério. Agora tem uma coisa,
não me vende bota branca, né? Que daí tu não entra nem no galpão, nem no baile. Sério, a pilcha tem regras estritas, estreitas, e bota branca não pode, só a Xuxa. E as botas tinham espora, né? As mais comuns eram as tais esporas nazarenas, ou europeias, e as chilenas, que eram americanas. As nazarenas têm esse nome por causa dos espinhos pontudos que nem os cravos que martirizaram nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, mas tem ainda as alpargatas, né? Bom, começa que qualquer coisa que começa com al vem dos mouros, vem dos árabes. Almofada, algazarra. Então, alpargata se origina do árabe albargat, que quer dizer sapatilha. Sim, os mouros usavam as alpargatas como farda militar de combate. Não porque fosse bom lutar de alpargata, né? Mas porque era fácil e barato de produzir e protegia o pé, né? Bem ou mal. E foi por causa dessa simplicidade da produção das alpargatas que elas acabaram conquistando todas as classes trabalhadoras espanholas, tanto as urbanas quanto as rurais. E aí, como os espanhóis e portugueses se mudaram em massa para o Cone Sul aqui, trouxeram nas suas bagagens as alpargatas, que além de confortáveis, são baratas e se tornaram inseparáveis dos homens e das mulheres, desde o século XIX até hoje. E aí tu me pergunta, a alpargata faz parte da pilcha? Mas claro que sim, vivente. Para as atividades em dias secos, ou então para ficar de banda em casa, né? Quase uma obrigação, aliás, tu tirar as botas e trocar ela pelas alpargatas, né? Para ficar na baia. E fica de cirola também. Sim, cara, o gaúcho usa cirola. Mas depois a gente fala delas, porque agora é hora de falar da bombacha, ou bombachudo. Olha, e tem bastante polêmica em torno da origem da bombacha. O certo é que o nome vem de bomba, porque elas tinham esse formato, como é que eu vou te dizer, rotundo, né, arredondado, explosivo. Explosivo mesmo, porque foi assim a entrada da bombacha no Novo Mundo. Ela foi usada para vestir os soldados da Guerra do Paraguai. Dizem que foi exportada para cá pela Inglaterra, que tinha descoberto a moda durante a tal Guerra da Crimeia, na qual os soldados daquelas bandas de lá usavam um uniforme bombachudo. Parece que a origem da bombacha é turca, portanto, a bombacha tem uma pegada árabe, como tantos dos adereços ligados à história do gaúcho. As bombachas são largas na fronteira, estreitas na serra e medianas no planalto, abotoadas no tornozelo, quase sempre com o tal botão favo de mel. A bombacha certa é aquela que tem o cós largo e que não tem alça para cinto, né? Tem 2 bolsos grandes nas laterais, de cores claras nas ocasiões festivas e mais sóbria, mais escura, para viagem ou para o trabalho. Mas eu vou te dar a real, cara. Homem que é homem veste saia, que nem os escoceses, que nem os soldados romanos. A bombacha pode ser europeia, mas a indumentária gaúcha veio muito dos índios, né? Como tu já sabe. E nada mais indígena, mais másculo e mais prático do que o xiripá. O xiripá é uma espécie de saiote, né? Portanto curto, feito de vários tipos de fazenda, né? E às vezes o gaúcho usava cirola por baixo, mas ele nunca passava a altura do joelho, com as franjas do próprio tecido. Cara, não era fácil botar o xiripá, né? Porque ele transpassa lateralmente no lado esquerdo, da esquerda para a direita. Mas não é aberto na frente, como muita gente pensa. O tecido empregado por xiripá, quanto mais simples, melhor. Em geral de algodão, mas depende da posse do indivíduo, né? Os mais ricos usavam uns de couro e de outros tecidos. Teve o xiripá primitivo, de 1730 a 1820, e o xiripá farroupilha, até 1865. Esse era bem gaúcho mesmo. Era um traje funcional, curto nem comprido, né? Indo até o joelho, cobrindo o joelho. E o Paixão Cortes, esse grande tradicionalista, se apresentou uma vez num show da Bebi Ferreira em 1962 e causou polêmica entre os tolos e os trouxas, porque trouxa e tolo sempre teve por aí, né? Aí ficaram pegando no pé dele, o gaúcho veste saia, porque nem se lembravam mais que existia esse adereço incrível, esse adereço maravilhoso, que tem uma história muito indígena e muito legal. O xiripá era mais pra ali de campeira, né? Daí quando ia pra cidade, o gaúcho não ia deixar as pernas de fora, então trajava ciroulas. Às vezes enfiava a cirola no cano da bota. Quando elas ficavam pra fora, nas extremidades, ficavam com uns crivos, umas rendas, umas franjas. Mas, cara, tu já aprendeu que o gaúcho é uma mistura com o mundo indígena. Só mais tarde que eles começaram a usar o couro de gado. E eles usavam preso nos ombros, descendo até os pés. Os minuanos chamavam isso de caiapi.
Era um couro de boi inteiro, bem sovado, que se usava nas costas com o pelo para dentro e o carnal para fora. E o carnal era todo pintado com listras verticais e horizontais em cores cinzas e ocre. De noite servia de cama, estirado no chão. Os charruas chamavam de toropi. E a mulher desses índios usava só o xiripá, né? Ficava com os seios de fora. No rosto, pinturas que indicavam os ritos de passagem. E no pescoço, colares com dente de feras. O caiapi deu origem ao poncho. Poncho vem do quichua, que quer dizer puncho. E puncho quer dizer cobertor, cara. Aquilo que te cobre, que te protege. E também quer dizer peça de lã. O poncho é uma vestimenta tradicionalíssima aqui da América do Sul. O gaúcho rural usa para se proteger contra o frio e contra o vento, né, por cima da vestimenta usual. E, em geral, é feito de lã de ovelha. Nas cidades, a gente ainda vê gaúcho usando o poncho como se fosse um sobretudo, né, um cobertor improvisado. Lá nas porções andinas da América, ele é feito de lã de lhama, alpaca ou vicunha. E também tem gente agora que faz de fibras sintéticas, né? Mas daí é basicamente um tecido de 3,5 por 2,5 metros, com uma abertura no meio, no centro, onde o gaúcho enfia a cabeça e deixa o resto apoiado nos ombros. É imprescindível que seja quente, né? E tem que ser um pouco impermeável à água, assim, né? Já o pala, que também é de origem indígena, é o poncho light, é um poncho diet. Ele pode ser de algodão. Também protege contra o frio, mas o poncho de seda protege mesmo contra o calor. É um pano retangular com franjas nos 4 lados e o homem enfia pela cabeça, né? Tem uma gola de simples talho. E por baixo do pala, o gaúcho usa uma camisa. Essa camisa não tem botões e tem a gola e a manga bem largas. E a camisa é feita de pano de uma cor só, né? No máximo um pano de riscado, em geral de algodão. Em ambientes de mais respeito, o gaúcho também usa um colete, um casaco. A camisa não tem botões, como já falei, porque ela é amarrada por cadarços nos punhos e tem uma gola imensa e mangas mais largas que a minha sabedoria. E na cintura, né, o gaúcho tem aquela faixa preta, como se fosse um mestre de karatê, e uma guaiaca, né, que é o precursor da pochete, com uns pila dentro. Mas mesmo tendo jogo de cintura, o gaúcho sempre usou a cabeça. E bem mais do que para separar as orelhas. Então, nós vamos terminar essa história por cima. Nós vamos entrar de cabeça nela, falando do quê? Do chapéu do gaúcho. Antes da chegada do homem branco, os índios não usavam qualquer cobertura na mufa, né? Quando no máximo prendiam o cabelo com uma fita de couro ou de fibra vegetal, que os castelhanos chamaram de vincha. Até porque aquela cabeleira farta deles protegia eles do sol e da chuva. Mas daí surgiu o chapéu tipicamente gauchesco, chapéu de pança de burro. Ele era cortado circularmente na barriga de um ar, de uma mula, de um burro, e amoldado ainda fresco na cabeça de um palanque, de uma cerca. Aí, com o tempo, com o uso, ele perdia o pelo e ficava esbranquiçado. Mas depois os portugueses trouxeram 2 outros tipos de chapéu. O chapéu de feltro, de copa alta, e o de palha, chamado de abeiro, porque tinha abas, né? O chapéu de feltro era mais caro, usado normalmente por homens de posse, pelos almofadinhas, né, da época. E o de palha, palha de arroz, de trigo ou de milho, era o chapéu do homem comum e da gurizada das estâncias. Agora, qualquer chapéu campeiro gauchesco tem que ser usado preso por um barbicacho, né, por baixo do queixo, ou então abaixo do lábio inferior. O barbicacho surgiu pela necessidade de fixar o chapéu na cabeça durante o ato de cavalgar, sobretudo na galopada, né? Esse barbicacho era trançado em delicadas tiras de couro, cru, ou então cordões de seda torcidos. Tá, mas eu não vou terminar essa prosa sem falar da boina, né? É isso aí. O que dizer da boina? Bom, ela não é chapéu, mas também não dorme de touca, né? A boina olha assim meio de lado, né, pro vivente jogar um charme, né? E, cara, a boina tem 5.000 anos. Sério. Uma revista francesa de arqueologia publicou uma foto de uma estátua milenar encontrada na Itália e na cabeça, o que ela estava usando? Uma coisa bem parecida com uma boina. Mas dá para dizer mesmo que a boina é tripopular, né? E que sempre teve na cabeça dos campesinos, dos soldados e até dos nobres europeus ao longo da história. Não se sabe quando é que ela chegou aqui na América do Sul, né? Mas foi trazida pelos espanhóis.
possivelmente pelos bascos. E lá daquelas bandas do Prata, acabou chegando nas Campinas Douradas do Pampa Gaúcho. E boina combina com tudo, meu chapa. Dá pra usar a boina pra frente, tapeada pro lado, arriada pra trás, e pode parecer até piada, cara. Mas tem gente que chama a boina de buena, te juro. E ainda tem o lenço, né? Tu sabe, o gaúcho usa lenço no pescoço. Lenço vermelho, lenço branco. Tem 8 maneiras diferentes de dar um nó nesse lenço. Mas eu que não vou pôr o meu pescoço à prova, né? Eu já te contei bastante coisa e agora que tu já sabe um pouco da história da indumentária gaúcha, tu te pilcha, te veste de história e sai por aí com o teu orgulho de ser gaúcho.